E é o que eu falo sempre, é medo ou é desespero? Vocês viram o que Edmundo disse antes dessa semifinal sobre a nação rubro-negra? O Flamengo em desvantagem. Isso para mim, hoje na academia, sabe como é que é a soberba e nariz em pé dos torcedores do outro time, né? Que tinha gente querendo dar 2 gols de vantagem, sabe? Com uma soberba gigante. É claro que não há motivação maior você jogar com a camisa do Vasco, jogar um clássico como esse, não tem nem... Não são as suas palavras, muito menos as minhas palavras que vão servir de motivação para esses jogadores. Mas é super, super importante que eles saibam que, e eu não estou falando dos jogadores do Flamengo não, tá? Falando dos torcedores, há um clima de já ganhei, com uma certa facilidade, como eles fazem sempre. Então, eu acho que quem está inferior nessa disputa, né? Porque que é o Vasco, principalmente porque o Vasco, 2 resultados iguais, classificou o Flamengo. Eu acho que esses jogadores têm que entrar com mais vontade, com mais disposição, com mais garra ainda nesses próximos 2 confrontos, que serão decisivos para ver quem vai chegar à final. E olha, tem um vidente desse aí que acertou tudo ano passado, que disse que o Vasco vai ser campeão carioca. Eu levantei as mãos para o céu e agradeci, dizendo: obrigado, Senhor, tomara que seja verdade. O que você acha disso tudo? Edmundo, só um recadinho, não é arrogância não, é confiança, algo que tá faltando muito desse lado aí, até porque você se apegou a algo que não tem nada a ver com futebol, né? A um vidente que falou que o Vasco vai passar pelo Flamengo. É brincadeira, queria saber a opinião de vocês. E por falar em Vasco, né? Vasco pediu o Maracanã para todos. Vasco fez campanha com Coutinho contra a grama sintética e eles apelaram e colocaram a partida lá no Engenhão. Bateram o pé, né? Foram contra o Flamengo, contra a polícia, contra a Ferge e quiseram jogar essa primeira partida aí da semifinal lá no Engenhão. Então tá decidido. Partida será no Engenhão. Já eu falo para vocês o horário e o Engenhão terá uma capacidade menor por questões de segurança. Falando sobre 2 crias do Flamengo, né? Estão voando lá na Inglaterra, estão destruindo com a Premier League. São Muniz e também o João Gomes. São 2 jogadores que deixaram muita saudade no coração dos rubro-negros. Falando sobre Pedro, o jogador já está de volta, pelo menos no recondicionamento físico, naquela preparação com os fisioterapeutas, né? Deu mais um passo importante. Segundo o Globo, a previsão é para ele voltar a jogar logo no começo ali de abril. Vamos ver como é que vai ficar essa recuperação do Pedro. Falando sobre fair play financeiro, segundo o Estadão, tanto a Liga Forte quanto a Libra, elas estão unidas querendo esse fair play financeiro que é um pesadelo para o John Textor, né? Por que será que o John Textor é contra o fair play financeiro? E falando sobre estádio, a previsão lá do BAP para o custo do estádio do Flamengo é de mais de 3 bilhões de reais. Só que, se for realmente esse valor, podemos ter outras opções sobre a construção do estádio, né? Até mesmo em fechar uma parceria, caso o valor seja esse valor tão exorbitante quanto previu ali o BAP. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor mesmo, cara, deixa o like, porque a gente tá passando por uma situação difícil e somente seu like pode ajudar na continuidade aqui da Flageral. Então é isso, conto com a sua ajuda e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, eu acho que um dos pontos mais decisivos para a mudança em relação ao profissionalismo no futebol brasileiro é o fair play financeiro, né? A gente sabe que o fair play financeiro, ele atende ali a uma demanda de clubes que pagam a sua conta em dia, lutam pra caramba pra colocar, né, um salário ali digno e também um salário que caia na conta no dia correto, no 5º dia útil, no dia que foi acordado, né? Que quando os clubes comprem jogadores, eles comprem jogadores, mas que eles paguem aos outros clubes, que eles possam contratar, mas diante de receitas condizentes com a realidade dos clubes, né? Não adianta o clube contratar, pagar 100 milhões de reais por um jogador, pagar um salário de 3 milhões de reais e estar devendo 2 bilhões e meio de reais, cara. Não tem sentido isso. E quem está para receber do clube? E aí? Bem complicado.
Então o fair play financeiro, ele é feito para isso, para o clube poder gastar diante do que ele recebe de receita. E segundo o Estadão, tanto a Libra quanto a Liga Forte União se posicionaram a favor da criação do fair play financeiro. A CBF ela entende que a decisão está com os clubes e se coloca à disposição para debater o assunto. A entidade vai aguardar que os clubes abordem o assunto no Conselho Técnico da Série A, né? Nessa reunião que acontece de vez em quando, os clubes a princípio se posicionarão a favor do fair play financeiro. E quem não quer o fair play financeiro? Alguns clubes, eles não querem o fair play financeiro, como é o caso do Botafogo, né? Por que será, né, John Textor, que você não quer o fair play financeiro? Será que é porque você está usando o Botafogo como barriga de aluguel? Né? Um clube que está devendo em torno de 800 milhões de reais, 1 bilhão de reais, aí você contrata jogadores pagando 100 milhões, 80 milhões de reais e depois manda para o seu outro clube lá, que é o Lyon da França. Porque se fosse o Lyon contratar, o jogador seria vendido por um valor muito mais caro. Mas ele mandando primeiro para o Botafogo, ele consegue fazer esse doping financeiro. E o Textor já falou que é contra o fair play financeiro. Me responde aí, nação, por quê? Por que será? E falando sobre Flamengo e Vasco, Vasco lutou, entrou na justiça no passado várias vezes para poder usar o Maracanã. E agora que eles podem usar o Maracanã, eles não querem, né? Eles queriam São Januário, mas São Januário, como é impossível, o jogo foi marcado para o Engenhão, apesar da opinião contrária, tanto do Flamengo, quanto da polícia, quanto da Ferge, mas o Vasco entendeu, né, que caso colocasse no Maracanã, o Flamengo estaria em vantagem. Meu irmão, o Flamengo está em vantagem de qualquer forma, né? Uma vantagem ali de qualidade técnica, de organização do time em campo. Então não tem muito sentido o Vasco querer o jogo no Engenhão. E olha que no Engenhão, a polícia ali, ela falou, ó, melhor o setor sul, o setor norte, eles estarem fechados, ok? Então, só os outros setores que estarão abertos. Não dá para entender direito, né, a mente da diretoria do Vasco. Eles insistiram tanto para jogar no Maracanã, queriam até ser ali os caras que mandam no Maracanã, né, ter a concessão do Maracanã. E agora eles querem jogar em outro lugar, né? É o que eu falo, é medo, é respeito, é desespero, eu não sei. E conforme vocês viram no começo do vídeo, né, o Edmundo apelando para a vidência, né? Ele falou, não, pô, eu sei que quem tá em vantagem é o Flamengo, mas o vidente falou que o Vasco será campeão carioca, estou me apegando ao vidente. Que vergonha, né, mano? Cara, quanta diferença que tem nos clássicos Flamengo e Vasco hoje em dia pro que acontecia antigamente, né? O Flamengo mesmo estando em vantagem desde 88, né? O Vasco nunca mais ganhando uma final do Flamengo. Só que eram mais equilibrados os jogos, né? A gente não via. E outra coisa, o Edmundo falou sobre a arrogância da torcida do Flamengo. Mas não é arrogância, a gente está confiante. A gente não está achando que já ganhou o jogo. Realmente, a gente espera estar na final, é um clássico, é uma partida ali. Geralmente é uma partida difícil. Só que dos últimos 30 jogos, se eu não me engano, o Vasco ganhou 2 jogos só. A discrepância é brutal. Só que é aquilo, clássico é clássico e só se ganha dentro do campo. A gente, Edmundo, não está arrogante, a gente está confiante. Algo que está faltando e muito do lado daí, né? Então, tá definido, próximo sábado, o Flamengo joga contra o Vasco às 6 horas da tarde, ok? Lá no estádio do Engenhão, com transmissão da Rede Globo. Flamengo e Vasco, o bicho vai pegar, vai ser muito legal, cara. Tava querendo muito que o Flamengo não caísse com um time pequeno na semifinal e nem mesmo na final, porque é isso que é legal, né? A gente poder no dia seguinte, caso a gente vença, ir pra rua, zoar, dar aquela gastada, né, nos adversários. Isso que eu acho legal pra caramba do Campeonato Carioca. Então é isso, galera. Vasco, PM, Ferge pediram, insistiram, mas o Vasco enxergou ali que o melhor, já que não conseguiram São Januário, era botar o jogo lá na grama sintética. Para mim fica ruim para os dois lados, né? Grama sintética é complicado, né? O Maracanã, por enquanto, tá com gramado legal, pelo menos nesse começo de ano. Então é isso, Flamengo e Vasco, com outro lado
né, com receio maior, até o torcedor vascaíno falando, né, pô, se for de um, tá bom, mas é aquilo, a gente sabe que futebol só se decide dentro das 4 linhas e a gente do lado de cá tá muito confiante, se Deus quiser, dará tudo certo nesse próximo sábado, partida já marcada pro Engenhão às 6 horas. E a rapaziada falando sobre a volta do Pedro. Pelo menos ele tá de volta aos treinamentos ali com os fisioterapeutas, né? Para ele conseguir esse recondicionamento físico, até porque na data de ontem, o médico que operou o joelho do Pedro, ele fez uma reavaliação no jogador e depois dessa reavaliação ele viu que o Pedro já está pronto para essa nova fase, essa nova etapa da sua recuperação, né? Uma gravíssima lesão no joelho, uma cirurgia bem delicada, só que o Pedro, ele tá em plantão total, né? Tá fazendo ali de manhã, de tarde e de noite fisioterapia, né? Tratando dessa lesão para que ele volte antes. E segundo o Globo Esporte, o jogador deve entrar em campo já em abril, né? Porque a princípio esse recondicionamento vai até o final de março. E depois do final de março, comecinho de abril, o jogador já seria liberado, segundo o Globo, para poder fazer parte do elenco de novo, treinar normalmente, sem nenhum tipo de restrição. Galera, há mais ou menos um mês atrás, eu falei sobre essa volta, falei sobre o ponto de vista de um fisioterapeuta, dizendo que esse enxerto no joelho dele não se recuperaria com esse curto espaço de tempo. O que eu peço, galera, é para quando ele volte 100%, não volte antes do prazo, para que ele não tenha ali lesões recorrentes, porque fez muita falta no final do ano passado e tá fazendo muita falta também nesse começo de temporada do ano de 2025. É isso, galera, que ele volte da melhor forma possível e que possa ajudar o Flamengo, porque igual o Pedro, no mundo inteiro, é muito raro da gente ver um camisa 9 com essas características. E rapaziada, após o nosso título da Taça Guanabara, o presidente Bap pegou todo mundo de surpresa, né, quando foi perguntado em relação ao estádio, né, o custo do estádio. E ele surpreendentemente falou que tá para mais de 3 bilhões de reais, provavelmente, os valores com essa atualização, né? Que a Arena tá fazendo um estudo de viabilização em relação a valores e ele falou que a última diretoria tinha dito que o valor era de 1,9 bilhão de reais, mas que esse valor não existe. É em torno de 3 bilhões de reais para a construção do estádio, descontaminação e etc. Só que ele disse que daqui a 60 dias esses números realmente virão à tona, né? Que é ali, pelo que ele viu, né, previamente, que os valores são mais de 3 bilhões. Mas, por curiosidade, vamos dar uma olhada nos custos dos estádios mais caros do Brasil, né? Mas só que antes disso, em relação ao estádio, caso realmente o valor seja de em torno de 3 bilhões de reais ou mais de 3 bilhões de reais, caso esse valor realmente seja confirmado, acredito eu, né, que uma das possibilidades para o Flamengo não sofrer tanto em relação a ter que tirar dinheiro do time que entra em campo para poder colocar no estádio, tirando um pouco da qualidade em relação ao investimento no futebol, assim, caso realmente seja esse valor de 3 bilhões, fica bem complicado para a gente não acabar afetando o time que entra em campo. Então, será que seria tão ruim, eu pergunto para vocês, tão ruim a possibilidade da gente fazer uma parceria igual o Palmeiras fez em relação à W Torre, no estádio deles, né? Fazer uma concessão em torno de 20 anos, 25 anos e não gastar um tostão para poder fazer o estádio. E quando tiver que fazer show, né, a gente jogaria lá no Maracanã. A gente tem por vários e vários anos a concessão também do Maracanã, que fica muito próximo, e o Flamengo conseguiria não colocar aquele número de jogos que o Maracanã tem, né, 70 jogos por ano, uma quantidade gigantesca de jogos, ajudaria o gramado do Maracanã, né, a gente teria a nossa casa, não iria onerar os nossos cofres quando tivesse show. Quando tivesse que alugar lá o estádio do Flamengo, a gente jogaria no Maracanã. Eu não acho uma hipótese tão ruim, caso realmente o valor se confirme em 3 bilhões de reais. Mas são valores muito altos, né? Se a gente for pegar aqui, o Globo ele fez um levantamento sobre os estádios mais caros da história aqui no Brasil, o Mané Garrincha beira os 3 bilhões de reais, né? Maracanã, 2 bilhões, 2,2 bilhões de reais, depois da reforma que teve em relação à Copa do Mundo, essas coisas, né? Neoquímica Arena, 2 bilhões de reais. Mineirão, 1 bilhão e meio.
Fonte Nova, 1,5 bilhão mais ou menos. Arena do Grêmio, 1,3 bilhão. Vamos lá. Arena MRV, 1 bilhão mais ou menos. Então, galera, sei lá, 3 bilhões tá muito, sei lá, inflado. Mas os estudos estão vindo, né? Daqui a 60 dias a gente saberá com certeza quais são os valores, os custos que a gente terá que desembolsar para construir o nosso estádio. Mas se for mesmo esse valor de 3 bilhões, eu acho que essa possibilidade da gente fazer uma parceria para a construção do estádio não é uma possibilidade tão ruim assim, mas gostaria muito de saber a sua opinião. Ela é sempre muito importante e muito bem-vinda aqui na Fla Geral. Por favor, coloque ela aqui embaixo do vídeo e, se Deus quiser, vamos construir o nosso estádio. E rapaziada, falando sobre as nossas crias que bateram asas e voaram e estão arrebentando, destruindo na Premier League, né? Com direito a uma certa inveja ali do Muniz em relação aos nossos gols decisivos de títulos, né? O Flamengo geralmente tem feito gols ali de cavadinha. E o Muniz não deixou barato, ele também fez o dele, mandou de cobertura, mandou aquela cavadinha. Então, Fulham jogou contra o Wolverhampton. Wolverhampton é o time do João Gomes, né? O Fulham é o time tanto do Andrés Pereira quanto do Rodrigo Muniz. O Andrés Pereira não é cria do Flamengo, todo mundo sabe, só que é ex-jogador e começou muito bem a partida, né? Ele já deu uma assistência logo no começo do jogo, o Fulham abriu o placar. Mais tarde, o João Gomes fez um golaço estilo centroavante, empatando a sua partida, né? O Fulham estava vencendo por 1-0, o Wolverhampton foi lá, marcou com o João Gomes, só que aí o Rodrigo Muniz, ele deu números finais marcando um golaço, ele foi lançado e na frente do goleiro com muita frieza, e lembrando também dos nossos atacantes que geralmente faz aquele gol por cobertura, aquela cavadinha, né, no goleiro adversário, o Muniz foi lá e meteu o dele também, mandou por cobertura, deu aquela cavadinha, dando números finais, e aí o Fulham, ele ganhou do Wolverhampton, mas o legal é a gente poder ver, né, as nossas feras, os nossos moleques do Ninho do Urubu crescendo e arrebentando num dos campeonatos mais difíceis do mundo inteiro, que é a Premier League, né? Cara, o Rodrigo Muniz é um centroavante que eu queria ainda ter no elenco do Flamengo, né? Um jogador com uma habilidade muito boa, um poder de decisão, faz gols, né, de cabeça, faz gol ali chutando de fora da área, ele também tem um posicionamento muito bom dentro de campo. O João Gomes não precisa nem falar, né? Mesmo sendo volante, jogador com uma rara habilidade, cara. Eu lembro dele jogando nos juniores, né, na base do Flamengo. Jogou aqui na Ilha do Governador, ele era ainda sub-17, mas já arrebentava dentro de campo, tanto que ele pulou direto para os profissionais. Então, parabéns ao João Gomes, parabéns ao Muniz e de tabela também, parabéns ao Andrés Pereira, né, que é ex-jogador do Flamengo e sempre respeitou muito as cores rubro-negras. Infelizmente, aconteceu aquilo na final contra o Palmeiras, que eu divido a culpa também com o Davi Luiz. É isso, galera, em relação às nossas crias, que eles continuem batendo asas e voando cada vez mais alto. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!